Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, imagina um produto de investimento que ficou famoso por ser, assim, a porta de entrada para o risco, né? Para a adrenalina da Bolsa de Valores. E aí, de repente, esse produto explode em popularidade. Só que o motivo não tem nada a ver com o risco, pelo contrário. O que fez o mercado de ETFs no Brasil quase dobrar de tamanho em 2025 foi o seu lado mais conservador e previsível. Hoje a gente vai desvendar essa história meio contraintuitiva, que está no artigo chamado Mercado de ETFs acelera crescimento em 2025 e aponta consolidação em 2026. A gente vai tentar entender por que a pacata renda fixa virou tipo a grande estrela do rock no mercado financeiro. Os números que a nossa fonte traz são, assim, impressionantes. O patrimônio total nesses fundos saltou de 54 bilhões de reais para 91 bilhões. Em um ano só. Em apenas um ano. É um crescimento de quase 70%. E não foi só o dinheiro que entrou, tá? O número de pessoas investindo também cresceu. Foi de 700 mil para mais de 900 mil. E tem um dos especialistas entrevistados, o Bruno Sten, da Galápagos, que usa uma frase de efeito para resumir o momento. Ele diz que 2025 foi histórico, transformador e irreversível. Forte essa frase, né? Parece até título de filme. Mas o que aconteceu na prática para justificar um otimismo desse tamanho todo? Essa frase, apesar de ser forte, ela captura muito bem o sentimento. Porque a mudança não foi só quantitativa, sabe? O que aconteceu em 2025 foi uma virada de chave na percepção do mercado. Tem um conceito que aparece no material, levantado pelo Danilo Gabriel, da XP Asset, que é o de share of mind. Share of mind. Os ETFs deixaram de ser um produto de nicho, comentado só por especialistas, e de repente passaram a dominar as conversas. Eles viraram pauta na mídia, nas casas de análise, nos canais de influenciadores. Sabe, todo mundo começou a falar sobre ETFs. É como se saísse do lado B e fosse direto para o topo das paradas. Exatamente essa a sensação. Mas, e esse é um ponto crucial que a fonte faz questão de ressaltar, a gente precisa de um banho de realidade. Ah, sempre tem. Sempre tem, né? Apesar do salto para 91 bilhões, a indústria de ETFs ainda não representa nenhum por cento do bolo total de fundos no Brasil. Menos de 1%? Nossa! Menos de 1%. Então, por mais que a festa pareça grande, a gente ainda está, assim, no salão de entrada do clube. Isso mostra que a mudança é estrutural, sim, mas o potencial de crescimento ainda é, para usar a palavra do próprio artigo, espetacular. A gente está vendo a semente brotar, não a árvore cheia de frutos ainda. Certo, vamos desempacotar isso. E aqui entra a parte que mais me chamou a atenção, a tal da história contraintuitiva. Quando eu penso em ETF, a primeira coisa que vem na minha cabeça é BOVA11, é replicar o Ibovespa, é a flutuação da bolsa. Mas a nossa fonte diz que a grande história de 2025, a protagonista do ano, foi a renda fixa. Como assim? Como isso é possível? A renda fixa, que é o símbolo da estabilidade, virou um motor de crescimento de um produto que a gente associa com o dinamismo da bolsa. Essa é a grande quebra de paradigma. O artigo chega a chamar isso de a grande história do ano. Os ETFs que mais captaram dinheiro, que mais atraíram investidores, foram os de renda fixa, principalmente os ligados ao Tesouro Selic. O que isso nos diz? Que o investidor brasileiro começou a entender que o ETF não é um tipo de investimento, mas uma ferramenta. É tipo descobrir que um carro de corrida com motor V8 também pode ser usado para ir ao supermercado com conforto e eficiência. Boa analogia. Mas, peraí, o investidor brasileiro é historicamente conservador. Será que ele realmente entendeu essa versatilidade toda da ferramenta ou ele só encontrou um fundo DI com um nome diferente e uma taxa menor? Isso é uma mudança de mentalidade real ou é só uma busca por custo-benefício? Você tocou no ponto central da discussão. Provavelmente é uma mistura dos dois, mas uma coisa acaba puxando a outra, né? A busca pelo custo mais baixo, que é uma característica, assim, muito forte dos ETFs, abriu a porta para esse investidor mais conservador conhecer o produto. Entendi. Ele entrou procurando preço e acabou descobrindo a funcionalidade. E os números são impressionantes.
Em uma das grandes gestoras do mercado, a Investo, o Mattel aponta que mais de 60% de todo o dinheiro novo que entrou em 2025 foi direto para esses ETFs de renda fixa. Mais de 60%? Pense no impacto disso. Bilhões de reais que antes ficavam em fundos DI tradicionais, com taxas de administração bem mais altas, migraram para essa nova estrutura. Então o que a gente está vendo é um movimento de canibalização dos fundos mais antigos e mais caros? Em parte, sim. É uma migração de capital em busca de eficiência. O Alexandre Frade, da Itaú Asset, reforça no artigo que o potencial disso é gigantesco, justamente porque o Brasil é um país com uma cultura de investimento muito concentrada em renda fixa. Existe um oceano de recursos que, aos poucos, ser transferido para veículos mais eficientes, como os ETFs. Ok, um crescimento desses não acontece do nada. É como ver um rio mudando de curso, tem que ter uma força tectônica por trás. O que a nossa pesquisa aponta como os motores dessa transformação? São dois grandes motores, e eles funcionam, assim, em conjunto. O primeiro é uma mudança silenciosa, mas muito poderosa nos bastidores da indústria. A forma como os assessores de investimento são remunerados. Está crescendo muito a adesão ao modelo fee-based, que é uma taxa fixa sobre o patrimônio do cliente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. No modelo antigo, era como se o garçom do restaurante ganhasse uma comissão maior pelo vinho mais caro da casa. Então ele sempre te empurrava mesmo que não fosse o melhor para o seu prato. No modelo novo, ele ganha uma taxa fixa para te ajudar a escolher o vinho perfeito, seja ele caro ou barato. A lógica é essa? A sua analogia é perfeita. É exatamente isso. O modelo fee-based alinha os interesses. O foco do assessor deixa de ser a comissão do produto e passa a ser o sucesso do portfólio do cliente. E nesse cenário, a busca por produtos mais baratos e eficientes se torna natural. Claro. Como os ETFs geralmente têm custos muito mais baixos que os fundos tradicionais, eles viram uma escolha óbvia. E além do custo, tem eficiência tributária, que em alguns casos pode fazer uma diferença real no retorno final. Como diz o Danilo Moreno na matéria, quando você encontra eficiência, isso aparece no retorno. É simples assim. Segundo motor, é a modernização das regras do jogo. No final de 2025, um tema importante entrou na agenda da CVM, o nosso xerife do mercado, que é a revisão do anexo 5. O nome é técnico, mas o que ele quer dizer é que o regulador está finalmente olhando para as regras dos ETFs com intenção de modernizá-las. E a grande expectativa do mercado é que essa revisão destrave a criação de uma nova categoria de produtos, os chamados ETFs ativos. Certo, a gente precisa definir isso. Quase todos os ETFs que a gente tem hoje são passivos, certo? Eles são como um espelho de um índice, tipo o Ibovespa. Eles não tentam ser mais espertos que o mercado, só tentam acompanhar. O que seria um ETF ativo? Exatamente. Um ETF ativo seria o próximo passo nessa evolução. Ele teria a estrutura de um ETF, ou seja, negociado em bolsa, com liquidez, com transparência, mas com uma gestão ativa por trás. Teria um gestor e sua equipe tomando decisões diárias de compra e venda de ativos com o objetivo de superar um índice de referência, de gerar alfa, como a gente diz no mercado. É unir o melhor dos dois mundos, a agilidade e o baixo custo da estrutura de ETF com a inteligência de uma gestão que busca uma performance superior. Isso parece o produto dos sonhos. Por que a gente já não tem isso? Qual é a dificuldade? O desafio é enorme e é mais técnico e regulatório do que parece. Como explica o Andrés Kikuchi, da Nu Asset na nossa fonte, o grande pulo do gato é conseguir fazer essa gestão ativa sem ferir os pilares sagrados do ETF, que são a transparência total em tempo real da carteira e um preço de tela que reflita a cada segundo o valor justo dos ativos lá dentro. Entendi. Como um gestor pode operar ativamente, muitas vezes em segredo para não impactar o mercado e, ao mesmo tempo, mostrar a carteira dele para todo mundo a todo momento? Resolver essa equação é o grande desafio para o regulador e para a indústria. Ok, então a gente tem um mercado crescendo em ritmo de foguete, novos modelos de negócio impulsionando a demanda e novas regras no horizonte que prometem produtos ainda mais sofisticados. Parece um cenário perfeito. Mas o artigo deixa muito claro que existe uma pedra gigantesca no meio desse caminho, um gargalo que pode frear todo esse movimento. Sim, e é o desafio mais complexo de todos, a educação financeira.
Todos os especialistas entrevistados no artigo são unânimes. Todos apontam a educação como o principal obstáculo para o crescimento sustentável desse mercado. E o centro do problema parece ser uma confusão bem básica, não é? É a confusão fundamental. A matéria traz uma analogia do Alexandre Frade, da Itaú, que é perfeita. Ele diz que as pessoas confundem o ITF com uma classe de ativo, quando, na verdade, ele é só a casca. A casca. As pessoas dizem, estou investindo em ITF. Isso não quer dizer absolutamente nada. É a armadilha do eu adoro pastel, sem saber se o recheio é de carne ou de jiló. O importante é o que está dentro. Exatamente. O ETF é só a massa do pastel. O recheio pode ser ações brasileiras, pode ser ouro, pode ser títulos do governo americano, pode ser renda fixa brasileira. O investidor precisa entender o que tem dentro da casca antes de comprar. E esse desafio educacional fica ainda mais claro quando a gente volta para a grande história de 2025, a renda fixa. Tenta explicar para o investidor iniciante que ele vai comprar um produto de renda fixa que ele associa com segurança dentro do home broker. É um ambiente que ele associa com o risco. Com a volatilidade, com o risco das ações, esse nó na cabeça das pessoas é o que a indústria precisa desatar. Ou seja, a missão para 2026 não é só lançar produtos, mas também lançar conhecimento. É quase um trabalho de catequese para mostrar que é possível montar uma carteira de investimentos inteira, do conservador ao arrojado, usando só a casca do ETF. Os produtos estão correndo na frente, mas a compreensão do investidor médio precisa alcançá-los. Então, juntando todas essas peças, o crescimento explosivo, os novos motores, a promessa de regulação e o desafio da educação, qual é a aposta do mercado para 2026? A festa continua no mesmo ritmo ou o som vai baixar um pouco? A palavra de ordem para 2026, segundo o consenso que o artigo aponta, é consolidação. Consolidação. Depois de um 2025 frenético, com o mercado lançando quase um ETF novo por semana, a expectativa é de um ano para arrumar casa. Esses produtos novos precisam de tempo para amadurecer, para ganhar histórico de performance e para gerar liquidez no mercado secundário, né? A migração de recursos dos fundos mais caros para os ETFs deve continuar, mas talvez num ritmo menos explosivo. É um momento de gestão do crescimento. Como diz o Bruno Stein, de forma bem direta, 2026 tem que ser um ano de consolidação. Tudo isso que estamos falando tem que acontecer. Entendi. Um ano para o foguete estabilizar a órbita antes de ligar os motores para a próxima etapa. E olhando para essa próxima etapa, para o longo prazo, as projeções continuam otimistas? Muito. A fonte traz uma projeção da Nuasset que chega a ser, assim, impressionante. Eles falam que o mercado pode chegar perto de R$1 trilhão num horizonte de 3 a 5 anos. 1 trilhão? 1 trilhão. É uma aposta e tanto. É uma aposta na continuidade de todas essas tendências que a gente discutiu. Mas o artigo termina com uma dose de realismo muito sóbria do Alexandre Frade. Ele nos lembra que, mesmo depois de todo esse barulho, os ETFs ainda são menos de 1% da indústria de fundos. E ele conclui de uma forma muito marcante. Ainda achamos que estamos bem no começo. Ou seja, por maior que tenha sido a onda de 2025, ela pode ter sido só a marola que antecede o verdadeiro tsunami. O potencial, nas palavras dele, é espetacular. Fica claro, então, que a gente está olhando para o mercado num ponto de inflexão. Um crescimento acelerado que foi puxado por um protagonista que ninguém esperava, a renda fixa, e que se apoia em mudanças estruturais na forma como se distribui e se regula investimentos no Brasil. No entanto, a velocidade com que esse futuro espetacular vai chegar parece depender diretamente da capacidade da indústria de vencer uma barreira que não é financeira, mas sim de conhecimento. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, que vai até um pouco além do que está no artigo. A fonte martela o tempo todo em 3 palavras para justificar o sucesso dos ETFs: custo, simplicidade e eficiência. Certo. Se esses são os pilares que estão movendo bilhões de reais, isso levanta uma questão fundamental para o futuro. O que isso sinaliza para a gestão de ativos mais tradicional, mais cara, mais personalizada? A competição no futuro será apenas uma guerra de preços, onde vence quem tem a menor taxa? Ou ainda vai existir espaço para agregar outros tipos de valor,
como um aconselhamento estratégico sofisticado, uma personalização que a escala não permite, ou uma gestão ativa que realmente prove, de forma consistente, que vale o preço que cobra. O sucesso do ETF não é uma ameaça só aos fundos caros e ruins. É um desafio para toda a indústria financeira repensar sua proposta de valor.